Abram a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus, olha, presta atenção nisso, hein? A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, e a Bíblia continua dizendo, são indesculpáveis. Tais homens são indesculpáveis. Não há desculpa para não conhecer a Deus, ok? Amém? Eu quero então compartilhar com vocês sobre o conhecimento de Deus. E há duas áreas principais sobre o conhecimento de Deus que a gente pode falar. Primeiro, o conhecimento natural de Deus. Segundo, o conhecimento revelado de Deus, conhecimento espiritual, vamos dizer assim. E eu escrevi aqui na minha introdução que para entendermos o conhecimento de Deus, precisamos ter duas abordagens diferentes. O conhecimento intelectual, e o conhecimento relacional. O conhecimento intelectual é o conhecimento cognitivo da razão, né? Racional, dos princípios bíblicos revelados na palavra de Deus. Deus é um Deus que trabalha por princípio. Então você tem que conhecer os princípios de Deus, que estão escritos e que são imutáveis, ok? Porque Deus trabalha por princípios. Agora veja só, os princípios de Deus, Romanos capítulo 12, diz assim que nós temos que passar por uma transformação da nossa mente. Então, é o nosso intelectual, nós temos que saber na nossa alma, no nosso intelecto, os princípios de Deus, ok? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós temos dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que você pode vir pelo teu intelecto, e um conhecimento que vem por revelação, sem ser pelo intelecto. E o conhecimento que vem pelo intelecto, ele ainda tem duas partes. Ele pode vir pelo intelecto, você pode perceber, por exemplo, por meio das coisas que foram criadas, como o texto que nós lemos. E aí, então, à medida que você vai percebendo, há um Deus. Então, o que é que acontece? O Espírito Santo vai se movendo em você e leva você ao conhecimento revelado. O conhecimento natural de Deus vem pela sua criação. Romanos, capítulo 1, versículo 20, disso aí. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação de Deus. A criação de Deus fala de Deus. O teu corpo fala de Deus. O teu corpo fala de um Deus trino. Você é cabeça, corpo e membros. Você olha na tua mão, 3 partes. Olha aqui, 1, 2, 3. A criação de Deus fala dele. Ok? Então, olha só que coisa interessante. A primeira coisa que nós podemos aprender pela essa criação de Deus são os atributos invisíveis de Deus. O que são os atributos invisíveis de Deus? A primeira coisa diz o eterno poder. Deus é onipotente. Quando você olha para o universo e você vê as galáxias, você vê as estrelas. Quando você olha para a Terra, você começa a ver os tipos de flores que tem aí, os tipos de ervas que dão na Terra. Quando você olha para a natureza, os passarinhos, todos os tipos de passarinhos e etc. Você pode então perceber que há um Deus, Criador, Todo-Poderoso, com tanto poder para fazer tanta coisa diferente, sem que ninguém desse uma ideia para ele como fazer.
Mas outro atributo invisível de Deus é a onipresença. Ele não só fez a criação, mas, por exemplo, o Mateus 6 nos diz como é que ele cuida das aves, como é que ele cuida das florzinhas do campo, que estão lá e daqui a pouco perecem. As aves do céu que não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas Deus cuida delas. Esse Deus que faz todas essas coisas e que mantém todas essas coisas é um Deus tão tremendo. E sabe, em tudo que você olha, você vê o desenho de Deus. E qual é a principal coisa no desenho de Deus? É uma coisa chamada propósito. Não há nada sem propósito. Se você olha nas flores, as flores têm um propósito. Todas as coisas têm um propósito. Então, uma das coisas na criação de Deus que você percebe no desenho dele é o propósito das coisas. Agora imagine se Deus tem propósito para todas as coisas, quanto mais você que ele criou a imagem e a semelhança dele. Imagine o propósito que Deus tem para você. O Romanos capítulo 1, versículo 21, a segunda parte. Não glorificaram, nem lhes deram graça. Então esse conhecimento natural de Deus é suficiente para levar você a buscar Deus. A gente pode ter sede de Deus. E sabe quando essa sede vem no coração, é aí que essa primeiro tipo de conhecimento natural se torna espiritual. Porque aí vem o Espírito Santo para saciar a nossa sede. Para preencher o vazio que nós temos na nossa vida. Gente, eu antes de conhecer Jesus, eu tinha um vazio na minha vida que vou te contar uma coisa. Por causa desse vazio, muitas vezes eu anoitecia na minha cidade, no outro dia comprava uma passagem de madrugadinha e estava indo. Foi assim, por exemplo, que eu morei 1 ano em Salvador. Foi assim que eu fui lá para o Nordeste, morei mais 1 ano. Por causa desse buraco na minha vida, dessa falta de alguma coisa para preencher a minha vida. E quando eu chegava, tudo legal, tudo bom. Daqui a pouco se tornava natural, normal, e a mesma agonia que tinha lá no coração começava a vir de novo. Essa revelação natural, ela nos leva a um ponto que nos estimula a uma sede de Deus, nos dá sede de Deus. E sabe daí o que acontece? Deus vem e mata a sede. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que no Oriente, não era nem em Israel, não era no meio do povo de Deus, lá no Oriente, outros países, longe, tinha alguns magos que estudavam as estrelas. Já ouviram falar dos reis magos, né? 3. Estudavam as estrelas. E, estudando as estrelas, veio no coração deles que, caramba, tem que ver o que criou tudo isso. Tem que ver. E o que criou tudo isso, criou manifesto, a gente pode ver. Então, possivelmente eles começaram a pensar, nós queremos conhecer esse Criador. E a Bíblia diz que eles estavam analisando as estrelas e de repente aparece uma estrela de Deus que conduz eles até Jesus. Eles eram astrônomos num país diferente, distante. E então, porque teve essa sede, Deus os leva. E a Bíblia diz, olha, mas esse Deus que fez, ele tem que ser tremendo. E aí então eles levam incenso, ouro e mirra para oferecer para o rei que ia nascer. E aí eles chegam, aonde é que nasce um rei? No palácio. Então eles vão lá no palácio de Herodes e dizem, viemos ver o rei que nasceu. E o Herodes, ups, o rei aqui sou eu, que negócio é esse? Nasceu o rei. E aí então ele manda consultar o pessoal que sabia lá das coisas, né? No seu tempo, os sacerdotes e os escribas. E então eles dizem, vai nascer em Belém. E vai nascer, esse é o rei, e esse vai ser o rei. E aí então ele despede o pessoal, e quando o pessoal vai lá e entrega os presentes, Deus diz, vai por outro caminho, não volta lá para Herodes não, porque o Herodes quer matar o rei. Entenderam? Conhecimento natural desperta na gente. Se você nunca parou para olhar as estrelas, irmão, para olhar as estrelas. Você vai ver de Deus.
Se você nunca observou a natureza, para observar a natureza. Todo cristão deveria ser um admirador da natureza. E alguém que cuida da natureza. Porque Deus cuida da natureza. Ele se interessa pela natureza. Amém? Mas veja só o que diz aí, quando esse conhecimento natural nos estimula, João capítulo 16, versículo 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pode pôr o 9 também. Do pecado, porque não creem em mim. A gente que não crê. A gente que não crê. Deus está se revelando, se manifestando, o Espírito Santo trabalhando. O pessoal resiste. O pessoal resiste. Só você lê a Bíblia. Você vai ver lá no Apocalipse que no fim dos tempos vai ter gente que vai ranger dente. Mas não tem outra maneira. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês é o conhecimento revelado de Deus. Conhecimento revelado de Deus. Vamos lá para Provérbios, capítulo 2. Livro de Provérbios aí. Capítulo 2. Estamos aí no Provérbios. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo do número 1 até o versículo 10. Ok? Provérbios 1, versículo 1 até o 10. E agora nós vamos falar do conhecimento revelado de Deus. Presta atenção. À medida que a gente lê, se você prestar atenção, você vai entender bem. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz. Se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ok? À frente. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vamos para frente. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva os caminhos dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e a equidade e todas as suas boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Que coisa tremenda. Então vamos falar um pouquinho sobre agora o conhecimento revelado. O conhecimento revelado não é uma coisa que começa em você. É uma coisa que começa na pessoa de Deus. Mesmo o conhecimento natural não começa em você. Porque quando você começa a olhar a criação de Deus, aonde quer que o negócio começou mesmo? Em Deus. A criação começou em Deus. Quando você começa a olhar na criação, você está olhando para onde começou. Então, todo tipo de conhecimento começou em Deus, ok? O natural e o revelado. Mas agora veja esse conhecimento revelado, que coisa interessante. O conhecimento revelado é para trazer a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te, o quê? Conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. Vamos lá por Hebreus capítulo 1, versículo 1. Olha só o que é que Deus está dizendo aí. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, aos pais pelos profetas, versículo 2. Nos últimos tempos nos falou pelo Filho, quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ok? É isso que diz lá no versículo 2. Amém?
Amém. Então, esse conhecimento é revelado para trazer vida eterna. O conhecimento revelado de Deus é para trazer vida eterna. Todo conhecimento de Deus tem um objetivo, tanto natural como revelado: trazer vida eterna para nós. Mas o revelado, ele tem uma coisa específica. Ele não quer dar para a gente um conhecimento intelectual, ele não quer dar um conhecimento assim geral, ele quer trazer vida eterna. Sabe por quê? Porque você foi criado para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Disse lá no capítulo 11, quando estava ressuscitando o Lázaro, ok? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que nós temos esse anseio pela vida. E quando a vida vai chegando mais no fim, né, se você não conhece a verdadeira vida, você vai ficando atribulado. Porque vai chegando no fim, os teus dias vão chegando no fim, e a coisa vai chegando, e você não conhece o verdadeiro significado da tua vida, porque você foi feito, porque não conhece o teu Deus, porque não tem a vida eterna. O conhecimento revelado é para trazer relacionamento com Deus, ok? Às vezes o conhecimento natural não te traz um relacionamento com Deus, mas o conhecimento revelado lá no teu espírito, ele te traz relacionamento com Deus. Olha que coisas interessantes que estão aí no texto que nós lemos aí de Provérbios. Primeira coisa, vem através da palavra, capítulo 2, versículo 1 e 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e a esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento. Esconder. Sabe, muitas vezes nós lemos palavra, revelação, conhecimento, e nós pensamos numa filosofia, num monte de ideias, mas a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. E Jesus quer ser escondido dentro de você. Ele está dentro de você. Por isso que a Bíblia diz: se esconderes dentro de ti. Ok? Interessante, Jesus, é isso que Deus quer. Então o conhecimento revelado é para te dar vida eterna, uma vida eterna com Deus, porque eternidade você já tem. Mas depende do lugar. Com Deus você vai para o lugar certo. Paulo disse que nós somos como que cartas escritas. Ok? E toda carta tem um destinatário. E toda carta, se você escrever uma carta aí para alguém, lá no Brasil, por exemplo, ou qualquer outro lugar, e se você pôr o endereço, o teu nome, o destinatário, mas se você não pôr um selo, volta para você. Por quê? Porque o selo diz que a carta foi paga. E sabe quem pagou? Jesus. E sabe qual que é o selo? O Espírito Santo. A Bíblia é clara nisso. O Espírito Santo é o selo sobre o nosso coração. É aí, lá no Apocalipse, estava lá para vir o juízo, aquela coisa toda. Tem um texto lá que diz que o anjo ia ser solto para executar juízo, e Deus, um outro anjo diz: para aí, até selarmos nas suas frontes os servos do Deus vivo. Então, olha só que coisa interessante. Conhecimento revelado é para relacionamentos com Deus. Vem através da palavra escondida em você, Jesus. É para o teu relacionamento com Jesus. Quando você levanta todo dia, Jesus quer ir com você. Mas nós temos um problema, às vezes nós levantamos de manhã cedo, estou atrasado, tinha que estar lá às 6:30, e aí você sai correndo, sai e deixa Jesus em casa. Por falta de consciência. Eu estou dizendo, deixa Jesus em casa, não é possível deixar. Porque Ele está em você. Mas Ele pode estar em você e você não ter consciência que Ele está lá. Não ter consciência de quem é que está lá. Ok? Então é como se deixasse em casa. Você vive o dia inteiro sem pensar um tiquinho nele. Não pensa nada. Nada.
nem faz oração, nem quando alguma coisa errada acontece, às vezes não lembra. Entenderam? Então, você guarda para relacionamentos. Para relacionamentos. Agora veja o versículo 3 e 4 aí do Provérbios. Deus nos dá através da nossa busca. Se clamares, invoca-me e te responderei, diz a Bíblia. E te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz. Se você clamar, essa é a tua busca. Se você buscar, você encontra. E Jesus é dado para você, e o Espírito Santo é dado para você, para esse tipo de conhecimento. Um conhecimento relacional. Como Jó. O Jó era um camarada temente a Deus, tremendamente temente a Deus. E ele obedecia em tudo. Ele era fiel. E o próprio Deus disse, você viu, Satanás, viu lá o meu servo Jó? Como é que ele é? Ele falou, claro, né? Você abençoa ele, isso é uma troca. Deus disse, isso é o coração dele. Vamos ver se é o coração. Põe ele na minha mão. E Deus disse, está na tua mão, só não toca na vida dele. No fim de toda a tribulação do Jó, o Jó diz assim, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eita! Só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer que você o veja. E sabe como é que você vê ele? Ele é espírito, você não pode ver. Mas sabe como é que você vê ele? Nos relacionamentos. Você pode ver o que ele faz por você. O que acontece quando você busca ele, tem dependência dele. O que acontece quando você deposita nele o teu futuro. Muitas vezes tem gente que nem está no nível, às vezes assim, de conhecimento bíblico que nós estamos aqui. E sabe, essa pessoa tem um temor a Deus, que é uma coisa impressionante. Agora você imagine você. Deus quer anunciar para você coisas ocultas, grandes. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer anunciar isso. Deus quer fazer você saber dessas coisas grandes e ocultas. Gente, eu estou lendo coisa que devia ser normal na nossa vida cristã. Que precisa ser normal na tua vida. Precisa ser normal na tua vida. E a coisa é tão impressionante, esse relacionamento com Deus, que muitas vezes nem passa assim pela nossa cabeça, mas às vezes é um feeling que vem do Espírito Santo que está em nós. Às vezes você vai fazer alguma coisa e Deus está falando para você, e já aconteceu muitas vezes comigo, vou fazer alguma coisa e Deus está falando comigo, não faça. Mas como eu sou um cabeça dura, muitas vezes eu já fui lá e fiz, e agora eu já ando com mais cuidado. Porque eu sei o que acontece quando eu sei que não devo fazer e faço. Quando tem aquele feeling, mas não tem um entendimento intelectual. Aí você começa a argumentar com Deus. Entenderam? E aí se dana. Tem que passar pela aprovação. Então, muitas das provações, irmãos, irmãs, da nossa vida, sabe de onde elas vêm? Das nossas atitudes sem Deus, sem sabedoria, sem conhecimento. Muitas das nossas provações, Deus não quer para a gente. Porque tem gente assim que tem um conceito de Deus, que Deus é um Deus meio masoquista, sabe aquele Deus que gosta de fazer sofrer, que gosta de sofrer? E o Deus é aquele velhinho, porque ele nunca teve começo, né? Então põe idade nisso, né? Nunca teve começo, então ele é um velhinho assim, com a barba branca e tal, com um pau na mão, olhando para você assim, esperando você fazer alguma coisa errada, pá! Muita gente tem esse conceito de Deus, né? Mas não é. Deus não quer te dar sofrimento, Deus não quer. Às vezes, a gente tem que passar para entender, mas não é que Deus está querendo fazer isso, ok? É para ensinar, e Deus permite. Ok?
Amém? Que coisa tremenda isso, né? A sabedoria, diz a Bíblia, está reservada para quem? Versículo, vamos lá, 7 e 8. Versículo 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. O que é reto? Não é aquela pessoa que vai para lá, e de repente está para cá, e aí depois está no outro lugar, e depois volta para trás, e depois vai um pouquinho para... Isso não é retidão. Ok? Então a sabedoria está reservada. Sabe o que é reservada? É que o preço já foi pago, tem uma reserva. Você chega lá, tem a tua reserva. E é escudo para os que caminham na sinceridade. Escudo. Escudo é a proteção. Há uma proteção na tua frente que caminha na sinceridade. Olha, é para isso que Deus quer te dar o conhecimento revelado. O conhecimento traz sabedoria e nos habilita para andar com Deus. Veja o versículo 9 e 10. Vamos lá. Então entenderás o juízo. Você acha que Deus quer que você caminhe com Ele sem entender nada? A pessoa diz assim, eu não quero nem entender, porque Deus está no controle. Ei, Deus quer que você entenda. Ok? Mente e coração. A coisa começa no coração, que é muitas vezes sinônimo do teu espírito, mas tem que vir para a tua mente, que é onde as decisões aqui em cima são feitas. Ok? Então, olha lá. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Eu estava lendo a Bíblia, acho que umas 2 semanas atrás. Eu estava lá num texto lá do Isaías, acho que era o Isaías, que dizia assim, que até o louco acerta o caminho. Eu li assim e falei, opa, então esse negócio não tem erro. Até o louco acerta o caminho. Entendeu? Então, há uma revelação que Deus tem para você. Que Deus quer que você entenda a justiça. E sabe quem que é a justiça? A Bíblia diz lá. Senhor, o seu nome será Senhor, justiça nossa. É Jesus. Quanto mais você entender de Jesus, mais a tua vida vai fazer sentido. Mais a tua vida vai fazer sentido. Porque quanto mais você entender dele, não intelectualmente. Aliás, deixa eu dizer isso para você, não se enganar com o negócio. Sabe quem é a pessoa que mais entende Jesus intelectualmente? O diabo. Sabe tudo. Nós não sabemos isso comparado com o que ele sabe de Jesus. E não vai sair do inferno. Então não é o entendimento relacional. É aquele entendimento que você entende, faz sentido e aí você pratica. A Bíblia diz, a fé sem as obras é morta. Não adianta, sem a prática. Então esse entendimento relacional com Jesus. Com Jesus. E às vezes você pensa que sabe tudo, né? Como por exemplo Pedro. Pedro era pescador desde pequenininho, cresceu pescando, menino, né? E aí cresceu, ele tinha a companhia de pesca dele, tinha mais 3 sócios, 2 sócios, eram em 3. Ele estava lá pescando. De repente aparece esse cara chamado Jesus. E a gente começou a chegar. E Jesus disse, afasta um pouquinho aí que eu quero subir no teu barco, para ficar um pouquinho mais longe, para mim poder, para todo mundo. E Jesus sobe no barco e tal, e fala. Daí quando Jesus termina de falar, ele diz, agora você bota o barquinho aí na água lá e vai pescar. Aí o Pedro falou, só o que me falta, um carpinteiro querendo me ensinar a pescar. Não tem sentido um negócio desse. Mas aí ele diz uma frase mágica. E a Bíblia diz que ele estava limpando as redes. Imagina, se eu for jogar a rede de novo, tem que voltar a limpar tudo de novo. Não vou pegar nada, não tapa peixe. Mas aí ele diz uma coisa. Não estou entendendo nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Entendeu? Não é o nosso entendimento natural, esse entendimento que nós temos. Mas é a palavra, é o entendimento espiritual, é a palavra. É o conhecimento espiritual.
E aí o Pedro vai lá e pesca e tal, e de repente peixe. E ele falou, esse negócio aqui vai afundar. Aí ele faz um sinal lá, vem os outros barquinhos para ajudá-lo. Porque era muito peixe. Sabe? O Pedro viveu o entendimento revelado, espiritual. E a revelação vem pela palavra que sai da boca de Jesus. Ok? Então, quando sair uma palavra da boca de Jesus para você, vai e faça sem medo. Ok? Então, versículo 8, a primeira parte aí. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Está falando, você é os seus. Mas quem conserva não é você. É Deus. Deus conserva o teu caminho. Conserva os caminhos dos santos. Oh, que coisa tremenda. Ele conserva o caminho. Quer dizer, Ele te ajuda a caminhar. Ele anda com você. Ele quer andar com você. Às vezes está do nosso lado, falando com a gente, e a gente não entende que é Ele. Exemplo, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus, depois da morte e ressurreição, Jesus tinha 2 discípulos, desse jeito assim, voltando para casa. Emaús, uma aldeia pertinho de Jerusalém. E aí alguém se põe com eles e começa a andar. E começa a conversar. Falou, o que vocês estão tristes aí? Falou, você não... O que é isso? De que planeta você veio? Que você não sabe o que aconteceu. A morte de Jesus lá na cruz, essa coisa toda e tal. E aí a Bíblia diz que Jesus, começando pelo princípio, começou a falar com eles. Mas Jesus estava glorificado. Eles não conheceram que era Ele que estava andando junto. Mas o coração deles começou a arder. Aí, chegaram na casa, Jesus disse, então, boa noite aí, tchau, eu vou. Ele falou, não vai não, fica conosco, porque já vai ser noite e tal, e possa aqui com a gente hoje. E aí, então, eles põem a comida. E quando eles partem o pão, uau! Os olhos deles se abrem e eles dizem, é Jesus! Entenderam? Que coisa tremenda isso. Eu não sei se para você é impressionante, mas para mim é um negócio assim do outro mundo. Entende? Estava ali o tempo todo, e daí eles dizem, é por isso que nos ardia o coração. Gente, quando ardeu o teu coração, para e pensa, para e medita, porque Deus está falando com você. Deus está falando com você. Não perca. Convida ele para ficar em casa. Falar, não vamos passar daqui não. Vamos ficar aqui, fica aqui. Vamos conversar mais um pouquinho. E aí ele vai se revelar. Amém? Que coisa tremenda é essa, né? Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Gente, eu acho impressionante. Eu me acho impressionante. Porque muitas vezes eu fico pensando, caramba, mas que coisa. Esse camarada é um cabeçudo. Porque coisas que eu deveria ter sabedoria para fazer, às vezes me falta sabedoria. Vou lá e faço bobagem. Vou lá e faço o que não devia. Antes da hora. Deixo passar, tento fazer depois, não dá certo. Entenderam? Por quanta sabedoria entrará no coração. E sabe o que a Bíblia diz lá? Lá no Coríntios? E ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça e santificação. Sabe quem que é sabedoria? É Jesus. Daí você vai dizer, mas pastor, como é que você pode ser esse tonto aí que você está dizendo? Pois eu sou, porque às vezes ele está lá e eu resolvo andar sozinho. Andar por mim mesmo. Minhas próprias ideias, minhas próprias conclusões. Oh, já vi esse filme, é assim, assim, assim. Às vezes não, às vezes o final vai ser diferente. Então, não cometa esse erro, ok? Porque vai entrar no coração. E já está no coração. Agora deixa se manifestar o que está no coração. Vamos andar aqui, porque nós temos uma coisa muito interessante. Meu apelo hoje vai ser bem diferente, ok? Nós vamos fazer um apelo. Eu espero que Deus toque no teu coração. Então, vamos lá, versículo 10, a primeira parte.
Estamos terminando. Ele faz entrar sabedoria no teu coração. Está aí o versículo 10, né? E agora a segunda parte. O conhecimento se torna agradável à tua alma. Tem gente que diz, olha, muitas vezes vem para mim, pastor, mas esse negócio de andar com Deus é duro, hein? Está andando sem sabedoria. Quando você começar a andar com sabedoria, que entra no teu coração, vai se tornar agradável. Você vai dizer, eita Jesus, que coisa tremenda foi essa? O que o Senhor fez? Vai ser um negócio assim, tremendo. Porque vai ser agradável para a tua alma. E é isso que Deus quer para você. Deus quer que você ande no conhecimento revelado dEle. E o conhecimento revelado de Deus é uma pessoa, gente. É a pessoa de Jesus. Já entrou no teu coração. Lá está nele, estão todas as coisas. A sabedoria, o conhecimento, o ensino, está tudo. Todas as coisas estão nele. Entendeu? Tem dentro de você um conhecimento revelado. Agora, o grande problema não é a gente ter o conhecimento revelado lá dentro. É a gente viver o conhecimento revelado. Porque sabe qual que é o segredo para viver o conhecimento revelado? Eu vou dizer isso e daí vou terminar. Sabe qual que é o segredo para viver o conhecimento revelado? Morrer. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Enquanto eu estiver vivo, ele não pode viver. Você tem que morrer. Ele vive em você. Amém? E a conclusão. Vamos lá, gente, a conclusão. O conhecimento de Deus vem pelos relacionamentos com Ele. É a maneira de podermos crescer na estatura do varão perfeito. E através dele entendermos quem somos e entendermos qual é o nosso destino.